Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Nessas últimas 2 semanas, nós trouxemos temas que abordaram sobre a fisioterapia, habilidades da fisioterapia, como a fisioterapia cardiopulmonar e a fisioterapia pélvica. Hoje nós vamos trazer outra habilidade, que é a fisioterapia no cuidado pós-operatório e no pós-parto. E aqui no estúdio temos uma especialista que vai detalhar tudo sobre esse assunto, que é a Patiara Freitas. Bom dia, Patiara. Bom dia, Pri, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Fala aqui um pouco pra gente a sua formação, como é a sua área de atuação aqui na região, Patiara. Primeiramente, agradecer a você, a TVI, pelo espaço, pela oportunidade. Eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho na área de cirurgias plásticas e reparadoras, como também no pós-parto e cirurgias de níveis viscerais, né? Então, trabalho em clínica e hospital também? Isso, trabalho no meu consultório, trabalho no hospital quando o paciente solicita o meu serviço. Também sou docente da Faculdade Anhanguera. Excelente. Vamos falar um pouco sobre pós-operatório, então, para a gente iniciar aqui a entrevista sobre pós-operatório. Quais são as opções de tratamento que você disponibiliza no seu consultório para os pacientes que estão em pós-operatório? Então, a gente trabalha hoje com a fisioterapia em tecidos cicatriciais. Assim, é uma fisioterapia que ela aborda todo o tecido traumatizado. Então, a gente não trabalha com feridas abertas, feridas específicas, e sim com o trauma dessa cirurgia, né? Então, na cirurgia plástica, a gente já aborda esse paciente desde o centro cirúrgico, porque quanto antes eu conseguir melhorar esse processo inflamatório, essa cadeia inflamatória, menos intercorrências eu vou trazer para esse paciente. No pós-parto, a gente segue o mesmo segmento. A gente vai tratar o trauma, né, dessa paciente que teve um bebê, trazendo para ela mais conforto, mais segurança durante esse processo. Os primeiros dias que são bem trabalhosos, então a gente já traz esse conforto para essa paciente desde o hospital. Esse tratamento, ele consiste em quê? Em técnicas manuais ou tem a aplicação de algum método, como seria isso? Isso. A gente hoje disponibiliza de recursos que vão nos ajudar nesse pós-operatório, né? A gente faz a aplicação de laser, a aplicação do tape, que é o famosinho, né? O tape está super em alta e a gente precisa se alertar para algumas complicações, mas a aplicação do tape, do laser, como também a terapia manual e a terapia mecanomodulação, que é uma terapia específica para pós-operatório. Bom, você falou do tape, que é uma novidade, na verdade, assim, muitas pessoas estão utilizando, você já deu esse alerta aí, que tem que saber, tem que ter cautela na hora de utilizar esse tape. Fala um pouco mais, o que é o tape? O tape é uma fita, né? A gente fala o tape é a fita, o taping é a técnica, né? É uma técnica que a gente utiliza para conter esse processo inflamatório, diminuir edema. Porque quando o tape entra na pele, ele vai fazer estabilização. Vai trazer sensores para esse tecido que vão diminuir as dores, porque esse paciente ele vai se sentir mais confortável, esse trauma ele vai estar contido. Então, quando eu aplico o tape, logo de início, 48 horas antes do processo inflamatório, o que acontece? Esse paciente ele vai ter uma cadeia inflamatória diminuída, porque o tape vai controlar o edema, estabilizar as suturas. Então, a gente consegue trazer um pouco mais de conforto e segurança para esse paciente naquele momento, como também a contenção de todo aquele processo que vem acontecendo nos primeiros dias de cirurgia. Seja ela pós-parto, seja ela cirurgia de láparo, seja uma cirurgia plástica ou reparadora. Nós temos umas imagens, pode colocar a produção, por favor? Você pode ir explicando, Patiara, a indicação de cada, né, figura dessa, cada imagem. Você falou que é uma fita que ela é aplicada. É aplicada. Mas explica um pouco mais. Essa fita, ela tem algo que é liberada na pele ou somente a tensão dela que vai fazer essa ação na musculatura? Muita gente pergunta mesmo se o tape ele tem uma composição farmaco para poder... Não tem. É só ação mecânica. O que diferencia é a tensão que você aplica. Nesse caso mesmo aí, Nesse caso é uma gestante, né? O que acontece? Eu, particularmente, não gosto de aplicar tape em gestante. É um abdômen muito distendido,
um peso muito grande. O tape é uma fita que se cola, então por mais cuidado que a gente tenha, por mais técnica que a gente saiba aplicar, vai fazer uma tensão muito grande. E eu tenho muito medo, porque o tape ele pode fazer queimaduras também. Queimaduras? Sim, porque se você aplica de tensão, uma tensão errada, vai fazer repuxamento. É uma fita, então ela vai fazer repuxo. Então, pode machucar essa gestante. O que eu gosto muito na gestante são as calcinhas de contenção, né? Umas fisioterapeutas amigas nossas, elas criaram calcinhas específicas para o pós-parto e para a gestação. Então, a gente vai conseguir fazer uma contenção desse abdômen, trazer um conforto que não seja o tape. Então, são outras órteses que podem nos ajudar nesse processo. Excelente. Aí é uma outra aplicação. Outra aplicação. Que essa aplicação, quando ela é feita em pacientes de pós-parto, já no pós-parto ela é segura. Mas também tem que ter cuidado ao aplicar, para não machucar. Pense aí, essa puérpera, ela já está passando por um turbilhão de emoções e ainda de quebra machuca essa paciente. Então, assim, evitar certos danos, né? E esse caso? Aí já é um tape na plástica, hoje está muito em alta, né, as cirurgias com altas tecnologias. Então, pelo que eu percebo nessa foto, é uma paciente de uma lipo HD, onde o tape ele está sendo usado nesse momento aí para conter as caneletas, que vão fazer as marcações que esse médico quer nessa cirurgia, né? Então, são marcações do reto abdominal para poder fazer aquela lipo HD, aquele efeito HD. Já é no centro cirúrgico? Aí já é um tratamento mais tardio. Sim, sim. O tape na ortopedia, ótimo. O tape na ortopedia, ele é usado para estabilização da articulação. Também para conter edema. Nesse caso aí, não aplico, eu não trabalho com a parte de ortopedia. Eu sou uma profissional que eu vou até onde o meu limite ele entrega. Eu tenho vários colegas que são muito bons no que fazem e a gente vai indicando para eles. Nesse caso aí, são o pessoal da ortopedia. Mas também é muito usado por atletas, né? A gente vê os nadadores na época de um nadador que ele foi que aparecia com as fitas coladas. E todo mundo ficava assim, ele foi o primeiro. Então, o tape ele tem sua eficácia em qualquer tipo de cirurgia, basta saber aplicar. Aí já é um tape aplicado por mim no centro cirúrgico, né? No qual foi uma prótese mamária, somente prótese, onde a gente consegue acolher, faz tipo sutiã nessa paciente. Se você ver, já é um top, né? É um top, é. Com o propósito de controlar o processo inflamatório, estabilizar esse trauma, a gente estabiliza todo o trauma, e a paciente fica com esse tape de 5 até 7 dias, tranquilamente, sem fazer nada. Porque aconteceu o trauma, a gente tem que respeitar esse processo inflamatório. E aí já é numa puérpera, né? A gente aplica no puerpério, faz a contenção de todo esse abdômen. Útero fora da sua cavidade, bastante demasiado, cicatriz a nível visceral. Então a gente acolhe todo esse processo, trazendo mais conforto e segurança para essa mamãe. Qualquer cirurgia tem indicação para esse tratamento com tape, Patiara? As pessoas hoje estão vendendo o tape como um produto. O tape ele não é para ser vendido como um produto, e sim como um aliado. Como é que eu posso dizer? Ele está dentro dos meus recursos de fisioterapia. O que vai decidir se eu aplico ou não? A condição desse paciente naquele momento. Nem todo mundo é indicação de tape. Nem toda cirurgia é indicação de tape. Porque o tape ele pode potencializar essa cicatrização, mas também ele pode trazer benefícios não tão bons. Então, o que acontece? A gente precisa ter o olhar clínico, né? E o olhar naquele momento, o que é que aquele paciente precisa. Se é só laser, a gente vai aplicar só laser. Se o paciente ele tem uma indicação de tape, ele tem uma pele boa, não tem nada que possa ali interferir naquela cicatrização, naquele processo, a gente aplica. Senão, a gente aguarda um pouquinho. Mas não é um indicativo de que cirurgia aplicar, mas em qual momento aplicar. Essa aplicação, ela tem alguma finalidade analgésica? Ou você falou em relação ao edema, que evita edema, né? Ou reduz o edema. Mas tem alguma ação analgésica, o posicionamento dela, ou somente é algo estrutural para evitar deformidades ou uma cicatrização ruim? O que acontece? Quando a gente fala de cirurgia, de trauma,
vai entrar as cadeias inflamatórias, né? Se a gente consegue diminuir o edema, controlar o processo inflamatório, porque quando eu diminuo o edema, eu já controlo esse processo inflamatório. Então, a cadeia ela já é reduzida. Então, com isso, o paciente ele tem menos dor, porque ele tem menos eventos inflamatórios acontecendo. E, consequentemente, ele vai ter menos dor. E não é só o tape, a aplicação do laser também naquela região. Porque o laser ele é anti-inflamatório, ele é cicatrizante, ele tem efeito analgésico. Então, o que acontece? É uma combinação do tratamento. A gente aplica o laser, depois vem com o tape e termina de fazer aquele primeiro processo. Então, é um complementando o outro. É um conjunto, é aquilo que eu digo. E esse laser seria aplicado na incisão cirúrgica ou na região do... Em tudo. Hoje eu tenho um laser que ele já faz uma aplicação de maior extensão. Então, teve o trauma, não é só na cicatriz. O trauma, ele está naquele evento inteiro. Toda, então, assim, quando eu consigo aplicar o laser em todo o evento do processo inflamatório, eu faço laser em todo o abdômen. Interessante. Com isso, o que é que a gente percebe? Percebe que essa paciente, no pós-parto principalmente, é uma coisa que eu converso muito com Magda. Teve aqui, né? Sim, Magda é minha parceira. Então, assim, a gente conversa muito sobre os indicativos do laser, que na maioria das vezes ainda não tem uma comprovação científica. Mas o que acontece? Quando eu aplico o laser nessa paciente logo depois do trauma, esse edema é muito menor, o sangramento dessa paciente é muito menor, porque além do efeito da laser terapia, com o tape você acolhe aquele útero, aquele abdômen que está todo solto, sabe? Então você traz menos eventos inflamatórios, essa paciente ela sente menos dor, consequentemente. Consequentemente, né? E por que em alguns casos o paciente ele ainda é atendido dentro do centro cirúrgico? Justamente por isso, para diminuir essa cadeia inflamatória. Aconteceu o trauma, a gente já aplica o laser, eu também já olho toda a sutura, como é que tá, converso com esse médico, como foi essa cirurgia. Pode cobrir a incisão? Depende da incisão. Naquele caso da foto, da mama, é só sim. uma cicatriz pequena, não teve sutura de auréola, então a gente cobre. Quando tem, a gente deixa um pouquinho mais livre para que a gente possa observar aquele processo. Porque hoje a gente faz o atendimento fisioterapêutico no centro cirúrgico, no qual a gente vai conversar com o médico, saber quais foram os planos dessa cirurgia, né? A gente vai entender como aconteceu aquele trauma para, consequentemente, a gente poder abordar. Então, eu já faço a aplicação do laser em toda a cirurgia, em todo o trauma que aconteceu. Se houver indicação, tiver uma pele boa, não tenha nada que eu precise observar com 24 horas, eu aplico logo o tape, olho como é que está essa sutura, se é uma paciente que eu vou precisar fazer uma abordagem logo seguida, se eu posso descansar. Porque são as primeiras 48, 72 horas que vai desenvolver aquele trauma. Então, quanto antes a gente trouxer para um processo inflamatório menor, menos intercorrências a gente tem futuramente. E sem ter a aplicação do tape, haveria alguma técnica manual ou de drenagem dentro do centro cirúrgico, ainda no centro cirúrgico? O trauma aconteceu, a gente precisa respeitar. Sim. O que acontece? Antes a gente vem de uma abordagem de atendimentos, eu atendi assim também, quando eu comecei, que eram 10 sessões todos os dias. Terminou a cirurgia, já tinha que fazer drenagem, né? Então, o que acontece? Se existe um trauma, você precisa respeitar, porque o próprio corpo vai tentar, né, se ajustar aquilo tudo que aconteceu. Então, o que eu posso fazer para ajudar naquele momento? A laser terapia. E observar os sinais e sintomas daquele paciente. No pós-operatório imediato já pode a laser terapia. A laser terapia. Ótimo. Se não tiver nenhuma intercorrência que a gente possa observar, tipo, é uma sutura muito tensionada, eu preciso observar aquilo dali, porque daquilo dali pode acontecer uma necrose tecidual, isso eu só vejo com 24 horas. Sim. No momento daquele trauma, a gente consegue perceber algumas coisas, então não fecha com o tape. Espera um pouquinho. Antes eu aplicava logo em seguida. Mas o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai respeitando. E os estudos também estão aí para poder Com mostrando, né, o que é certeza. melhor, se antecipar Isso. tanto, ou às vezes você prejudica mais adiante. Isso. O que eu prefiro hoje no meu atendimento, eu faço atendimento hospitalar. Eu vou, converso com o médico, aplico do laser e, se possível, no outro dia eu aplico o tape, porque eu vi como aquele tecido se comportou nas primeiras 24 horas.
Assim como a mulher também no pós-parto, seja lá o tipo de parto, cesariana normal. O pós-parto eu prefiro aplicar depois de 24 horas, porque aquele médico já viu, ele já olhou se tem alguma intervenção, porque parto pode acontecer intervenções imediatas. E aí esse médico pode reabordar esse paciente em menos de 24 horas para a segurança dela. Então eu prefiro esperar 24 horas, depois que esse paciente ele toma banho, que tira a sua sonda, que o médico já passou, já deu essa visita, já deu essa pré-alta. Hoje eu tenho contato com todos os médicos praticamente daqui de Itabuna, sejam eles de cirurgia plástica, sejam eles de pós-parto, de obstetras, e eu entro em contato com eles e peço autorização. Tá na posse, tá tudo bem. A gente respeita também as hierarquias. A paciente é do médico, né? Então, assim, eu respeito muito isso, principalmente hoje, com o amadurecimento. A gente tem que ter um contato diário, até porque é aquele médico que vai te dizer como foi a cirurgia, o que é que aconteceu. E existe uma diferença entre drenagem linfática e terapia manual? Existe alguma mobilização que não seja a drenagem para melhorar essa recuperação do tecido? Ou é tudo a mesma coisa? Essas são nomenclaturas iguais? Polêmico, né? Polêmico. Polêmico porque a indicação que a gente tinha antes, como eu falei, que até hoje também tem profissionais que trabalham dessa forma, 10 sessões todos os dias. A primeira levada. Eu atendi a paciente 30 vezes. Nossa. As primeiras 15 todos os dias. Então, hoje a gente vai para anatomia, né? Fisiologia. Aconteceu um trauma, é como se você tivesse uma ferida aí no seu braço. Todo dia você vai lá, não vai cicatrizar. Então, o que é que a gente faz hoje? A gente respeita. Eu entendo que a drenagem linfática hoje é um processo estético. É um corpo em perfeita função que tem as suas vias linfáticas preservadas e vai acontecer aquele momento ali, aquela diminuição do edema pela drenagem. Mas quando a gente vai para a cirurgia plástica, é um descolamento muito grande, são cicatrizes, descola, corta, sutura. Então, o que se tem em estudos hoje, que nos primeiros 21 dias de pós-operatório, com trauma, lipoaspiração, a cânula entra, ela destrói tudo. Então, o vaso linfático ele é muito juntinho do vaso sanguíneo, dos superficiais. Vai destruir. E aí, por que você vai fazer drenagem nesse paciente se você não tem vias preservadas? É aí que entra a terapia manual. Porque com a terapia manual específica, a gente consegue levar esse edema para o subcutâneo e ele próprio dissipa. A terapia manual seria algo mais leve do que a drenagem linfática? Mais suave? Sabe por quê? Não é que a drenagem seja pesada, mas o que eu vejo, que eu percebi, é que as pessoas elas querem empurrar esse edema de qualquer jeito. Isso. E numa fase inflamatória, quanto mais você machuca esse tecido, quanto mais você esfrega, quanto mais você machuca ele... Você traumatiza mais. Não tem condições de um corpo... Aumenta o processo inflamatório. É isso que eu tento, assim, desde quando eu comecei a trabalhar, eu tento mostrar para as pessoas que o evento ele precisa ser respeitado, né? Então, o que acontece? A ferida, ela vai existir, mas ela é interna, a gente não está vendo. Não está vendo. Então, o cascão, falam-se muito de fibroses. A lipoaspiração trazem fibroses absurdas. Minhas pacientes, elas não têm fibrose. Porque eu respeito todo esse processo. Trabalho com muito carinho com aquele tecido e com aquela paciente também. Porque é uma paciente que vem de um processo muito intenso, então o psicológico dela também não está bom. E aí, quanto mais estímulos bons você dá para essa paciente, para esse tecido, ele responde menor. Então, o que é a fibrose? É o cascão dessa ferida, só que ele é interno. E se eu machuco todo dia, o cascão vai se refazendo. Então, eu ouvia falar muito que alguém fez a cirurgia de abdômen, ele fez a lipo, então tem que drenar bastante. Então, às vezes, essa drenagem excessiva causaram as fibroses. Sim. E ao invés de melhorar a estética do abdômen, piorou. Aí leva um outro caminho para remover, retirar, reduzir essas fibroses, não é isso? Com certeza. Aí vai machucar mais ainda, porque tem aquela quebrar a fibrose. Quebrar a fibrose. Você vai romper um cascão. O cascão ele vai fazer o quê? Se refazer de novo.
Então, quantos dias após a cirurgia de abdômen, uma lipoaspiração, por exemplo, teria indicação de iniciar a drenagem linfática? 15 dias depois. 15 dias depois, 15, né? 20 dias. Mas não que esse paciente não vai passar por nada, ele vai fazer a terapia. Ele vai fazer o tratamento fisioterapêutico. Respeito muito e divido muito isso. É tanto que tem massagistas, esteticistas que trabalham já com essas pessoas que fazem cirurgia e eu entro em contato. E falo, olha, não é que você não vai fazer o seu trabalho. Se você quiser me ajudar, faz uma massagenzinha nas costas, num lugar que não tem meu trauma. Porque assim, no começo eu batia muito de frente. Hoje em dia eu percebo que cada um tem sua função. A drenagem, ela vai ter seu momento. Mas às vezes essa pessoa pode me ajudar dando um conforto, fazendo uma drenagem em membros inferiores, fazendo uma mobilização em membros superiores, dando uma boa massagem nas costas desse paciente que está dormindo de barriga para cima o tempo inteiro. Aí eu falo, não mexe na minha barriga, mexe no meu peito. E aí elas entendem e respeitam muito, porque assim, cada um vai fazendo o seu trabalho e somando na vida daquela pessoa e somando na vida do fisioterapeuta também. E associado a essa terapia manual ou a drenagem linfática, pode utilizar ultrassom e radiofrequência. Você... Polêmico também. É isso aí que eu quero saber, se é certo ou errado, que eu já ouvi falar. Então, assim, vou buscar aqui da especialista, né, se é certo ou errado utilizar ultrassom e radiofrequência no pós-operatório imediato. Polêmico. Sabe por quê? Vamos de novo para o princípio da cicatrização. Esse corpo já está cicatrizando. Aí você vem com um aparelho que faz termo, que esquenta. Aí você dá estímulo de cicatrização. O que acontece? Acelera. Consequentemente, o cascão é maior. A fibrose é maior. No começo amolece tudo. Daqui a pouco, 2 dias depois, está lá o evento maior. Porque se você aqueceu, você inflamou de novo. E tem risco de formar queloide por conta desse excesso de cicatrização? A queloide é uma condição genética. Então, assim... Mas não pode exacerbar isso em uma pessoa que... Não existem estudos ainda que me mostrem isso, né? Mas, assim, a queloide é uma condição genética. Então, todo paciente que tem a queloide, é uma pergunta interessante, qualquer cirurgia, qualquer trauma que ele tiver, a cicatriz vai se comportar como queloide. Não tem como prevenir, já sabendo de um corte anterior na perna, que hipertrofiou, olha, eu vou fazer agora uma cirurgia de mama. Tem como prevenir essa cicatriz mais larga? A queloide... Porque tem pessoas que já até se referiram a mim, assim, ó, Priscila, eu não tenho coragem de fazer cirurgia porque eu tenho tendência a queloide. E se eu fizer, por exemplo, uma abdominoplastia, imagina o corte que é grande, hipertrófico, né? Então, a queloide vai acontecer. Então, não tem como prevenir, mesmo sabendo de todos os recursos, não tem como prevenir ou minimizar essa cicatrização? Então, quando me falam assim, eu tenho cicatriz queloide, deixa eu ver. Porque o paciente, ele não sabe, na maioria das vezes, fazer a diferença de uma cicatriz hipertrófica para uma cicatriz queloide. Então, se ele tem uma cicatriz hipertrófica, a gente consegue, porque quando a gente faz todo o tratamento fisioterapêutico, incluindo o tape e tal, ele vai fazer a estabilização. A cicatriz hipertrófica é o alargamento dessa cicatriz. Então, a gente não se comportou direito no pós-operatório, que ela ficou... Fez muita drenagem, porque quando você faz a drenagem, você faz a separação desses bordos, você está arrastando esse tecido, né? Então, abriu, pronto, não é uma cicatriz queloide. E tem como diferenciar, olhando uma cicatriz hipertrófica para a queloide? A queloide é uma produção exacerbada de colágeno. Chega a aumentar, assim, o plano, ela né? é grande. É alta também. Ela é alta. Então, a hipertrófica, ela larga. É só larga. E tem alguns eventos que tem os dois juntos, né? Mas assim, eu peço para ver. Porque se realmente for queloide, o que é que eu vou orientar? Você vai fazer a cirurgia, vai conversar com o seu médico, tranquilamente. Agora, você vai ter que procurar um tratamento que se chama beta-terapia, que é uma radioterapia. Porque ela vai fazer a cirurgia, vai correr para fazer a beta-terapia. Aqui em Itabuna a gente não tem, eu acredito em Vitória da Conquista, ou Teixeira de Freitas, que aí é uma rádio nessa célula, porque a radiação desse aparelho vai fazer com que diminua esse processo exacerbado de colágeno. De colágeno, porque é excesso de colágeno, né? Isso é como um câncer que faz a rádio e diminui o tamanho desse tumor.
Então, a beta-terapia funciona dessa forma. Recebo muitas pacientes que fizeram cirurgias, que têm cicatrizes já instaladas ruins. Tem tratamento para melhorar? Não. Vai fazer o quê? Refazer essa cicatriz. Se for queloide, procurar beta-terapia. Se for hipertrófica, a gente vai resolver. Vai fazer o possível para resolver. Essa questão que a gente falou de queloide, fibroses, vamos voltar aqui um pouco para a fibrose, só para poder a gente concluir aqui e entender como que ocorre a formação da fibrose. É por conta do procedimento cirúrgico ou pelo pós-operatório, a má gestão dessa manipulação, ou é o conjunto do todo, Patiara? Então, a fibrose nada mais é do que o processo de cicatrização. Tirou um tecido, principalmente na lipoaspiração, vamos falar de lipoaspiração. Tirou gordura, uma gordura que estava ali instaladinha no lugar dela, e a gente foi, pá, tirou. O que é que o corpo vai entender? Eu preciso colocar. Tirou, preciso repor. Aí o corpo vai fazer o quê? Coloca um colágeno, e é um colágeno ruim. Qual é a nossa função? Dissipar. Se não existisse a fibrose, não existiria processo cicatricial. Ia estar sangrando o tempo todo, porque faz parte do evento inflamatório. Então, a fibrose, ela precisa existir. A gente só precisa cuidar dela com carinho para que ela não se instale ali. É o que eu digo, é o cascão da ferida externa, que é interno, que a gente não vê. E a maioria não respeita. Né? Faz várias técnicas, faz várias manipulações, sendo que o melhor hoje a gente trabalha com menos para mais, Pri. Eu digo isso. De 15, 30 sessões que eu atendia, hoje eu atendo meu paciente 5 vezes. 6 com atendimento hospitalar. Porque no primeiro momento em que o corpo está muito instável, muito inflamado, você não deve ficar mexendo, manipulando ele. O que eu faço? Suporte de laser terapia, suporte de tape. Ali o corpo vai descansar. Interessante que você mencionou que foi tudo mudando de acordo com o tempo, com a observação de vocês como especialistas. Então, essa prevenção ela pode acontecer, como você falou, fazendo menos é mais. Porque eu atendi como mais. Sim. E eu vi que quanto mais eu mexia naquele paciente, quanto mais eu abordava aquele paciente, mais dura aquela região ficava. Mais fibroses eu tinha. Foi quando eu me desesperei, eu falei, eu preciso estudar. E eu procurava aqui profissionais para me ajudar nesse sentido, era drenagem linfática. E a pessoa com a fibrose já instalada, cirurgia tardia, anos de cirurgia plástica e as fibroses estão ali incomodando. É possível haver uma redução, a uniformização do aspecto da pele? Sim, porque a gente vai trabalhar... Do tecido, na verdade, né? Não só a pele, do tecido, porque não é só externo, na verdade é interno que reflete na parte externa. Então é possível com as terapias. Sim, até porque a fibrose, ela não é só estética, não é só o estético que fica feio, ela queima. Ela é um depósito de tecido em um local que não deveria estar. Então, aí, além da fibrose, vem o evento da aderência. A fibrose é como se fosse um pedaço de cimento que você, o pedreiro bateu lá e não rebocou. Então, quando eu tenho fibrose, com certeza eu tenho aderência, porque é um tecido fazendo pressão. Aí por baixo vem o quê? Raízes nervosas. Limita movimentos, Limita movimento. Então a gente... Dores, né? Dores. Eu recebo muita. Teve uma semana passada mesmo que eu falei, vieram quantas pacientes aqui? Ela falou, todas de intercorrências fibróticas. Porque... Graças a Deus, hoje a gente consegue melhorar não só o aspecto, como a função. Vocês conseguem associar o tratamento com a terapia manual, com osteopatia ou não? Não precisa? Porque você falou em fibrose, falou em terminações nervosas, então a gente já, com o olhar da saúde de uma forma ampla, então vocês fazem essa combinação? Por essas e outras razões que eu decidi embarcar no mundo da osteopatia. Não sabia. Eu faço osteopatia. Você faz também. Mas se não fosse o caso, você teria que indicar para um profissional para fazer Até hoje indico. Tem coisas que fogem da nossa competência. Eu tenho vários colegas que são osteopatas e são mestres dos magos, eu falo assim. Mas só para entender, então pode haver uma complementação do tratamento com a osteopatia. Sabe, porque é um sistema.
corpo da gente é um sistema. Então, se eu mexo em uma coisa e eu vejo que tem outra precisando de ajuste, vamos tentar melhorar isso daí. Aplico muitas técnicas de osteopatia no meu tratamento também. Excelente, então a gente não sabia disso, né? Paty, me fala o seguinte, como é que você tem ajudado as mamães no pós-parto com o seu atendimento? Pronto. Além do acolhimento, né, que a gente traz esse acolhimento para essa mãe, a gente trabalha com todas as técnicas que eu já te falei, né, diminuição desse processo inflamatório. E aí a gente tem um contato direto com o obstetra. Então o obstetra ele também fica mais tranquilo quando a gente está na jogada. Eu atendo esse paciente no hospital, 24 horas após o parto. Depois eu sigo para atendimentos domiciliares, no qual a gente vai ajustar essas cicatrizes, como essa paciente precisa um posicionamento de amamentação para diminuir as dores dela. A gente também precisa intervir em algumas situações. Com isso eu acompanho esse paciente até um mês, né? E aí vem o pós, né? Que o que fica? Diástase, desconfortos pélvicos. Somente gosto muito do LPF. Você sabe disso. Estamos aí. Gosto muito porque essa paciente passou por uma distensão por 39, 40 semanas. Então o abdômen ele vai flácido. Um abdômen flácido é cadeia para muitas outras intercorrências, né? Musculatura pélvica, musculatura lombar. Perde a função, na verdade. É uma funcionalidade, né? De sustentar o tronco, os órgãos e tudo solto, com a sensação de que está tudo solto. Isso. Porque a musculatura, ela que não tem como conter essa pressão interna, fica relaxado, vai gerar dores na coluna, má postura, e aí, como você falou, é uma cadeia que vai uma coisa levando a outra, né? Fora as intercorrências também que pode vir, que a gente acha que não vem, mas pode vir. Continência urinária, prolapso. Então, eu indico esse paciente para fazer uma reabilitação abdominal, o LPF, porque eu acho fantástico a recuperação desse abdômen. Para mim, toda mulher que tivesse um parto, passasse por uma gestação, ela teria que procurar uma reabilitação abdominal. Já seria até interessante realizar isso antes durante a gestação. Para preparar esse abdômen. Mas muitas pensam mais no bebê, esquecem, mas hoje está muito melhor. Você trabalha na área também, né? As gestantes têm procurado bastante se cuidando, porque as intercorrências futuras, elas acontecem, uma passa para outra. Então, quando vem para mim na minha consulta antes, a primeira coisa que eu pergunto, tá fazendo alguma atividade física? Não, por que você não vai fazer uma reabilitação abdominal? Muitas mulheres até falam, se eu soubesse que podia fazer na gestação, eu já tinha praticado. Então, ainda falta chegar a informação para muitas mulheres, mas pode realizar sim durante a gestação. Você prepara esse abdômen já para um pós-parto ser mais tranquilo, uma recuperação mais rápida. Ainda falando sobre pós-parto, nós chegamos até a mencionar cesariana e parto normal. Isso não vai ter diferenciação em relação ao tape? Vai ter algo diferente para um tempo maior para para outra em relação à aplicação do tape? Não tem. Só vai mudar a via do trauma. Cesariana vai ser cicatriz cesariana. Parto vaginal vai ser uma cicatriz na região perineal, que na maioria das vezes que eu atendo é muito mais intercorrência do que a cesariana. Né? São lacerações muito grandes, são eventos de bastante incômodo, porque é uma região muito úmida, é uma região delicada. Então, a gente vai fazer também a laser terapia para fazer o mesmo tratamento, porém em vias diferentes. O tape do mesmo jeitinho, tudo o tratamento igual. A gente consegue abordar os dois. O tape teria a mesma função de uma cinta modeladora? Não. É porque a gente não coloca o tape para apertar. Fala a sua opinião sobre a cinta modeladora associada com essa função do tape para poder... É polêmico, viu? Isso é polêmico. Não indicamos cintas. Principalmente cintas com aquelas calcinhas que elas compram com duas costuras. Em cima mais apertado, né? Embaixo mais solto. Porque o que acontece? Esse abdômen ele precisa ser fortalecido.
Se você faz essa reabilitação desde o início, desde a gestação, então vai ter memória. O tape, ele é para conter o edema. Consequente, ele vai fazer a estabilização. Mas pense aí, se eu aperto uma paciente... É porque tem essa ideia antiga de que tem que usar cinta, né? Eu já condeno, eu falo, gente, cinta, se você prende demais, você perde a função. E a cinta vai fazer uma pressão intraabdominal muito ruim, porque ela vai apertar em cima e vai jogar tudo para os órgãos pélvicos. Causar um desconforto, Com certeza, em cicatriz, em útero, que está bastante edemasiado. Então, a gente acolhe esse útero com esse abdômen inteiro com o tape. Tem as calcinhas órteses hoje, que a gente faz o uso, que também não aperta. A calcinha órtese, ela vai conter também, estabilizar. E logo depois, essa mãe precisa ser encaminhada para uma reabilitação abdominal, para que possa restabelecer a função desses músculos. Me fala, é necessário algum encaminhamento para realizar o tratamento com você na sua clínica? Ou a pessoa pode buscar por conta própria? Você falou que tem um contato muito grande com os médicos. Mas alguém de livre e espontânea vontade pode te procurar ou você sempre pede alguma solicitação, algum encaminhamento médico? Qualquer fisioterapeuta é profissional liberal. O paciente ele tem autonomia para ir até o fisioterapeuta e conversar com ele sobre o que está acontecendo. Fugiu da nossa ossada, a gente pede. Na consulta, por isso que é muito importante uma consulta pré-operatória, que aí você vai conhecer os eventos daquele paciente e se você sentir a necessidade de mais segurança, pede um encaminhamento. Se não, fala com o médico. Geralmente eu já tenho o número de todos, eu entro em contato e converso. Mas o paciente hoje ele tem me procurado de maneira espontânea. Paty, minha amiga fez, eu fiquei sabendo isso, isso e isso. A minha amiga teve um resultado bom, até porque o nosso maior boca a boca é a melhor propaganda, né? É a melhor propaganda. Então, assim, eles nos procuram de forma independente. Assim como tem médicos também que eles indicam. Já falam assim, vamos fazer isso, isso e isso. A Paty é minha fisioterapeuta, vai lá conversar com ela. Então, aproveita que já deixa seu Instagram. Para as pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho, te seguir, marcar uma consulta, pode deixar seu Instagram. Meu Instagram é @patiarafreitasfisio. O meu consultório fica no Módulo Center, no 4º andar, né, sala 405. No Instagram tem muita informação, gente. Tem também o nosso link do WhatsApp para que você possa entrar em contato, marcar sua consulta, tirar suas dúvidas, para que a gente possa fazer o seu tratamento, seja ele pós-parto, seja ele cirurgia plástica ou cirurgia de grande complexidade, da melhor forma possível. Patiara, gostaria muito de poder agradecer você pela sua presença, por todos os esclarecimentos aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Para quem não conhecia, então, mais uma habilidade da fisioterapia, então já conhecemos. O intuito do Bem Viver é isso, é trazer conhecimento, trazer algo a mais que você não conheça para agregar na sua rotina. Então, lembre-se que toda semana nós temos um encontro marcado às 10h30, toda terça-feira. E se você tiver alguma sugestão de tema, entre em contato com o nosso Instagram, @TVIPlayOficial, e deixe lá a sua sugestão. Então, até a próxima semana. Muito obrigada.